Podemos partir para o glaucoma, doutor? Claro, perfeito. Então, explica pra gente, glaucoma é causa de cegueira, só que é irreversível, né, doutor? Perfeito. O glaucoma é a segunda principal causa de cegueira no mundo. Essa prevalência e incidência, ela varia de acordo com o grupo populacional. E nós temos dois tipos de glaucoma a serem diferenciados. O glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado, né? Então, o glaucoma é responsável por cerca de 12% da cegueira mundial. E no grupo populacional, no grupo étnico que nós temos no Brasil, nós temos uma prevalência de cerca de 2% de glaucomatosos. Como nós estamos com uma população aí próxima de 200 milhões de habitantes, 2% daria um número em torno de 1 milhão de glaucomatosos no Brasil. A questão é muita gente, e a questão é que grande parte desse 1 milhão de pessoas que tem glaucoma não sabe disso. Esse é o problema. Porque como é uma doença silenciosa, ela é conhecida como o ladrão silencioso da visão, a pessoa vai perdendo a visão sem sintomas. Então, o paciente ele só percebe a doença dele em estágios muito avançados. E quando ele chega para o tratamento, você apenas poderá oferecer a ele uma manutenção daquele nível visual que ali está. Você não consegue recuperar o que já foi perdido, né? Muita gente se pergunta, né? Mas, Denise, eu vou perdendo a visão, como que eu não vou perceber? Essa visão periférica que ela se perde, a gente já falou da adaptação do nosso cérebro, né? Então, realmente, a pessoa que notou que só está enxergando a visão central, a situação já está bem avançada mesmo, né? Exatamente. Então, no glaucoma, a perda é sempre periférica. Quando a gente fala em visão central e periférica, a visão central é aquela quando nós estamos olhando fixamente num ponto. Por exemplo, para leitura ou quando eu estou olhando para você de maneira fixa. A parte periférica da imagem, ela é uma parte não muito percebida. É lógico que ela é muito importante na composição do campo visual, mas, em geral, essas perdas elas só são perceptíveis quando se centralizam, quando chegam nos graus centrais do campo de visão. Isso jamais deve ocorrer. O diagnóstico ideal é que ele seja feito ou de maneira pré-campimétrica, que é quando ainda não tem alterações de campo visual, ou então quando essas alterações ainda estão iniciando. Isso só é possível ser feito, Denise, através de um exame rotineiro. A recomendação é a seguinte: os pacientes que possuem mais de 40 anos de idade, que é um dos fatores de risco, a idade acima dos 40 anos, eles devem passar por check-ups oftalmológicos anuais, incluindo a tonometria, que é a medida da pressão intraocular, e incluindo também análise do nervo óptico, para você ver se a escavação do nervo óptico está compatível com um padrão normal para aquela população ou não. Havendo a suspeita de alteração, quando a pressão está fora dos limites ou o nervo está mais alargado, aí é solicitado exames específicos, como campo visual computadorizado, gonioscopia, paquimetria, análise das camadas nervosas, que é o OCT. Então, isso irá confirmar ou não o glaucoma e quantificar o estágio em que ele se encontra, para você determinar o melhor tratamento para aquele paciente, né? Excelente. Se a gente tiver o vídeo número 7... pronto, a gente coloca, porque o doutor falou, daqui a pouquinho a gente coloca então esse vídeo. Doutor, você falou então de exame periódico, parece simples, né, para conseguir detectar o glaucoma. Tem vantagem, eu gosto de abordar esse lado, tem vantagem a pessoa que, porque não enxerga bem, está sempre no oftalmo? Porque aí você está sendo avaliado mais vezes e não vai passar um glaucoma? O exame rotineiro, ele sempre favorece a detecção precoce de qualquer patologia, não só na oftalmologia, mas em qualquer outra área. O que é mais importante é que determinados grupos que apresentam maiores riscos tenham esse exame rotineiro. Acima dos 40 anos, quem tem histórico familiar? Por exemplo, o histórico familiar. Existem estudos multicêntricos que informam que uma pessoa que possui um parente de primeiro grau, mais especificamente um irmão, portador de glaucoma, ele tem 9 vezes mais chance de desenvolver glaucoma do que a população normal. Então, isso é extremamente significativo. Outros pacientes, por exemplo, que fizeram ao longo da vida uso crônico de corticoides, que são medicamentos comuns para tratamento de reumatismos ou asma, por exemplo, eles podem induzir o aumento da pressão intraocular. Pacientes que já sofreram traumas oculares e pacientes que já tiveram inflamações intraoculares, como, por exemplo, uveites.
esses pacientes eles têm um sinal amarelo ligado e devem passar, sim, por exames rotineiros, no mínimo com frequência anual. Deixa eu fazer a pergunta aqui da telespectadora. Ela mandou por mensagem particular e aí eu sempre opto por não revelar a identidade. Boa tarde, tenho um filho com apenas 21 anos. Há 3 anos ele descobriu que tem glaucoma, faz o acompanhamento de 3 em 3 meses, está com a pressão ocular controlada. Porém, no último exame de campo visual foi detectado que ele está com uma perda de visão no olho direito. Ela pede para que você, por favor, doutor, explique a ela por que ele está perdendo, né? Por que foi detectado, então, essa perda visual se a pressão ocular está controlada? Excelente pergunta, ela vai favorecer o tema que a gente vai abordar aqui agora. Então, a pressão intraocular, ela não é o mesmo que a definição de glaucoma, ela é um fator de risco associado. Porém, existe uma entidade que chama glaucoma de pressão normal, na qual a pessoa possui uma pressão dentro da faixa considerada normal para aquela população, que em geral é de 8 a 21. E mesmo estando a pressão controlada, pode haver progressão da lesão do nervo óptico, né? Nesse caso específico, como se trata de um paciente extremamente jovem, a pressão intraocular alvo, que hoje em dia é a maneira que a gente determina, não existe uma pressão fixa desejável para todo paciente. Isso tem que ser muito individualizado. Quanto mais jovem é o paciente, menor deve ser a pressão intraocular alvo, porque ele vai ser submetido a ela ao longo de muitas décadas, diferente de um paciente que está, né, na sua 8ª, 9ª década de vida. Então, no caso específico do filho dela, queria agradecer também a pergunta. Então, no caso específico dele, essa pressão-alvo, com certeza, ela já deve estar num set point, num ajuste bem baixo pelo oftalmologista que o acompanha. E caso o glaucoma não seja considerado estável, o que é um glaucoma estável? É aquele que o nervo não está mudando anatomicamente ao longo do tempo e aquele no qual o campo visual não está sofrendo perda progressiva. Como o filho dela apresentou uma perda em um dos olhos, ele não é considerado estável. Aí você parte para as outras modalidades de tratamento. Tem outras? Tem. Então, provavelmente ele está usando a modalidade medicamentosa, que são os colírios, que tem várias opções, mas aí você tem que ir para opções um pouco mais invasivas, que seria o laser, que está revolucionando bastante o tratamento, e as cirurgias, que você tem a cirurgia convencional, que é a trabeculoectomia, e você hoje em dia tem uma nova gama de cirurgias, que são as cirurgias microinvasivas para glaucoma, conhecida por uma técnica, por uma nomenclatura, uma sigla que chama MIGS. Né? Legal. Vamos assistir ao primeiro vídeo, então, do glaucoma, para que a gente possa entender sobre a doença. Vamos ver. Muito bem, então esse vídeo aí ajuda a ilustrar bastante. Ali nós estamos vendo o humor aquoso, que é o líquido sendo produzido naquela estrutura que é o corpo ciliar, e ele é drenado no ângulo, que é aquele cantinho logo acima da íris. Quando esse mecanismo funciona de maneira altamente regulada, não acontecem variações da pressão. Porém, algumas pessoas, Denise, apresentam dificuldades na drenagem do líquido que é produzido do olho. Aquele espaço ali, que é o ângulo camerular, ele está mostrando esse espaço de drenagem. Perfeito, a comparação que você fez também, né? Exato, ali nós temos a analogia, né, com uma pia, ali está fluindo tudo bem, e à medida que se desenvolve um bloqueio na drenagem, a água transborda na pia ou se acumula dentro do olho. Quando ela passa a não ter drenagem no olho, isso gera um aumento da pressão, que é o que vai ser representado aí, e essa pressão afeta de maneira muito significativa essa estrutura que é o nervo óptico. À medida que o nervo vai sendo pressionado, observe bem, Denise, ele vai alargando e afundando. Isso é o glaucoma propriamente dito. E a perda visual, como a gente vai perceber, ela vem da periferia lá, e mantendo só a faixa central até que é totalmente tomado, né? Então, o exame rotineiro é a principal forma de prevenção e tratamento. Perfeito. A gente ainda tem um vídeo para assistir que é do tratamento, né? Exatamente. Perfeito. Já já a gente assiste esse vídeo. Doutor, vamos lá. Você falou então do tratamento clínico, tem tratamento a laser, procedimentos que estão revolucionando aí para as pessoas, melhorando a vida de quem tem glaucoma. Deixa eu entender. A primeira opção, diagnosticou um glaucoma, a primeira tentativa é sempre com colírios?
Depende do caso. Então, como a gente falou anteriormente, isso deve ser abordado de maneira muito personalizada. Se logo ao início o glaucoma já é considerado avançado, o nervo está muito largo, o campo visual com perda significativa, você pode ir diretamente para uma cirurgia um pouco mais agressiva, como a trabeculectomia. Ou, em muitas vezes, se ele é inicial, você pode tentar o colírio ou o laser. De modo geral, você inicia através de colírios. Você pode passar posteriormente ao laser e, em caso de um glaucoma refratário que não respondeu bem a essas duas etapas, você pode ir para a cirurgia convencional. O que mudou muito, Denise, no conhecimento atual do glaucoma é que o laser, mais especificamente a trabeculoplastia seletiva a laser, é conhecido por uma sigla que chama SLT, ele está sendo indicado agora em fases um pouco mais precoces do tratamento. As vantagens que foram percebidas nessa indicação primeiro, você muitas vezes conseguir reduzir o número de colírios que o paciente está usando, que, convenhamos, não é uma coisa muito fácil e simples você ter que usar colírios todos os dias, em horários pré-determinados, e colírios que podem gerar efeitos colaterais, não só locais, como olho vermelho, alergia, mas efeitos colaterais sistêmicos. Por exemplo, existem determinados princípios ativos de colírio, que eu vou citar sempre pelo princípio ativo e não pela marca aqui, mas, por exemplo, a brimonidina, ela pode gerar sonolência no paciente. Um outro princípio ativo, que é o timolol, pode gerar problemas cardíacos em determinados grupos ou respiratórios, né? E quando você aplica o laser, você muitas vezes diminui o número de colírios que esse paciente está usando. Então, você tem um benefício de adesão ao tratamento, porque os pacientes muitas vezes esquecem de aplicar ou têm dificuldade aplicando gotas fora do olho. Você tem um ganho em termos de custo-benefício, porque as medicações de uso contínuo, principalmente no glaucoma, elas têm um valor alto e esse valor é fixo e mensal. E você vê que na aplicação do laser você consegue um controle melhor da doença, né? Então, quem tem o diagnóstico então, do glaucoma vai sempre visitar o oftalmo. É você que vai dizer de quanto em quanto tempo o paciente deve voltar. Tem casos em que você acha que pode passar mais um pouco, tem casos que ainda você está entrando nesses eixos. É isso? Você que diz volte daqui a tanto tempo? Perfeito. Então, um glaucoma inicial e estável, com controle regular, né, você pode acompanhar de maneira anual. Um glaucoma moderado, que você já tem uma escavação ali em torno de 0,6 a 0,8, o nervo está medianamente alargado, você pode acompanhar ele em cerca de 6 meses. E um paciente que possui um glaucoma avançado, aí pode ser necessário acompanhamento trimestral, às vezes até mensal, porque se você não controlar essa pressão, ele inevitavelmente irá perder a visão e caminhar para a cegueira, né? Tem que ter muita disciplina para aplicar esses colírios, né? Porque você tem as reações, enfim, né? São efeitos colaterais que acontecem. A pessoa às vezes acha, ela não tá vendo a visão diminuir, ela não está observando essa perda de visão. Então, ela pode falar, deixa mais um pouco, né? Exatamente. Isso é totalmente prejudicial, né? Totalmente. Então, muitas vezes nós encontramos até pessoas muito disciplinadas e conscientes, mas por outros motivos, como por exemplo o custo, é um tratamento oneroso, os colírios, elas vão deixar de aplicar em algum momento. Ou, por exemplo, pessoas que estão desenvolvendo os efeitos colaterais que nós citamos anteriormente. Então, para esses casos específicos, nós podemos buscar outras alternativas que são que dependem um pouco menos de compliance. O que seria o compliance? É a adesão ao tratamento, né? A regularidade que ele usa. Que aí, no caso, seria o laser e a cirurgia. O laser faz um consultório? O laser faz um consultório. Para o glaucoma, nós temos 2 tipos de laser. Você tem, o que está sendo mais utilizado atualmente é o SLT. Você faz um tratamento que chama trabeculoplastia seletiva a laser. Ele é aplicado, depois a gente tem até um vídeo que pode ajudar a explicar um pouco melhor isso. Ele é aplicado na malha trabecular, que é como se fosse o ralinho do olho, por onde acontece a drenagem, e ele facilita a drenagem nesse ralinho. É como se ele desobstruísse esse ralinho. Então, se você aumenta a drenagem, você faz com que a pressão caia. Existem outros tipos de laser, como por exemplo, o laser de argônio, que ele gera uma queimadura nessa região. Hoje em dia ele está sendo um pouco menos usado, porque o SLT
que é a trabeculoplastia seletiva, ele tem a vantagem de poder ser repetido, caso necessário, alguns anos depois. O período de recuperação pós-operatória dele é muito tranquilo e o risco de complicações dele é muito pequeno também. Faz uma vez? Você faz uma vez, em geral, qual que é o efeito, né? Em geral, você consegue uma redução de 25% da pressão. Então, vamos supor que um paciente tenha uma pressão de 20. Você reduzir 25%, você está reduzindo 5 milímetros. E você consegue esse efeito de 25% de redução em cada 3 pacientes que são... De cada 4 pacientes, 3 conseguem esse efeito. E aí, reduzindo isso, você reduz a quantidade de remédios. Exatamente. Então, dá uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Dá para fazer de novo e aí reduzir mais essa porcentagem? O efeito dele é ter uma duração pré-determinada ao longo de alguns anos. Tá bom. Muitos pacientes podem ter uma duração bem prolongada, mas o SLT você consegue repetir. Tá. Você falou até de uma idade aí em que é mais frequente o glaucoma. E quanto mais jovem a pessoa que tem o glaucoma, mais cuidado tem que ter, porque ela vai ficar exposta à doença que não tem cura, só tem controle, mas o controle oferece qualidade de vida para quem tem. Então, precisa ter ainda mais disciplina. O jovem tem que ter ainda mais disciplina, é isso? Sem dúvida nenhuma. A sorte é que o glaucoma acomete preferencialmente pessoas um pouco mais idosas. O risco aumenta a partir dos 40 anos. Mas quando ele é detectado numa idade mais precoce, o cuidado tem que ser extremo. A cirurgia é para quem? A cirurgia é para aqueles pacientes que, devido a determinados motivos, não se beneficiarão das outras modalidades de tratamento. Então, os pacientes que não têm adesão ao tratamento com colírio, seja por reações colaterais, dificuldades de aplicação ou custo, podem ser encaminhados para a cirurgia. Os pacientes... Faz pelo SUS? Existe essa cirurgia, sim, pelo SUS, apesar da oferta não ser compatível com a demanda. Entendo, tem uma fila, demora. Existe uma fila e muitas vezes o paciente de glaucoma ele não tem o tempo para esperar, né? Em geral, os pacientes que são encaminhados para a cirurgia é porque o glaucoma não está controlado, não está estável. Então, se ele for esperar na fila, muitas vezes ele vai ficar cego. Então, isso é que deixa um pouco trágico a cena, né? E aqueles pacientes que não tiveram boa resposta com o tratamento medicamentoso nem com o laser, aí você pode ir para a cirurgia. E que existe. Então, você está fazendo tudo certinho, o paciente aderiu, fez, partiu para o laser, não estava lá na porcentagem menor de quem não tem o efeito esperado, a pessoa não teve, isso acontece. Acontece. Agora, um ponto muito importante que tem que ser esclarecido é que o paciente, às vezes, confunde a cirurgia de catarata com a cirurgia do glaucoma. Ele acha que vai operar de glaucoma e vai estar curado do glaucoma. Não é assim. O glaucoma ele não tem cura. Então, o que a cirurgia do glaucoma visa? Ela visa diminuir a pressão do olho de uma maneira mais estável. Mas aquela lesão no nervo óptico que nós observamos no vídeo anteriormente, ela ficará lá, ela não pode ser reversível, ela não pode ser revertida. Isso porque o tecido nervoso, como nós sabemos, ele não possui regeneração, né? Para encerrar a entrevista, vamos rodar esse vídeo que ficou faltando? Então, o doutor explica para nós, vamos ver. Muito bem, então esse vídeo vai ajudar um pouquinho a gente a entender a abordagem do tratamento. Aí a gente está vendo novamente a lesão que acontece no nervo óptico, né? O responsável principal por essa lesão é o aumento da pressão intraocular e aí a gente está vendo a representação dessa perda, né? Sempre periférica. Quando a gente analisa o sistema de formação, aí já está abordando o tratamento. Então, medicamentos, nós temos o laser e a cirurgia, que é a trabeculectomia, a cirurgia tradicional. Então, ali, Denise, a gente está vendo novamente a pressão, que é o principal fator que vai gerar a lesão no nervo óptico. E nós temos 3 maneiras que nós abordamos aqui para tratar. O colírio, a forma talvez mais empregada no mundo inteiro, porque ela é menos invasiva. O colírio ele pode atuar diminuindo a produção do humor aquoso e pode atuar facilitando a drenagem. Então, por exemplo, o timolol diminui a secreção e a prostaglandina aumenta a drenagem. Ali é o laser. O SLT é aplicado no ralinho do olho, né, que é a malha trabecular, e facilita a drenagem. Esse outro laser é o YAG laser, que faz uma passagem entre a câmara posterior para anterior, é usado em glaucoma de ângulo fechado, é um laser também muito importante no glaucoma de ângulo fechado, né?
E as demais modalidades são a trabeculectomia. Essa é a cirurgia, Denise. É feito um canal na parede do olho, que é aquela partezinha branca, e esse canal vai drenar o líquido diretamente da parte interna para a parte externa. Ele fica recoberto pela conjuntiva ali, né? Então, basicamente, são... agora sim está mostrando a evolução. As maneiras de tratar. O importante é ter um especialista, passar em consulta, nada substitui uma consulta com seu médico, né? E você que já faz acompanhamento com um, tem dúvida, você precisa voltar e fazer a pergunta, porque tem tipo de glaucoma, né, doutora? Então, para cada um é uma alternativa e uma opção diferente que se tem. Vou passar seus contatos, doutor, que o nosso tempo já acabou, passou rápido, né? Muito rápido. Vou deixar o contato, então, do doutor, é 0 operadora 37 3371 2626, 3371 2626, 0 operadora 37. O doutor deixa um WhatsApp também aqui, que é 37, o DDD 988310259. O site é www.oftalmocenter.com.br, oftalmo com PH, oftalmocenter.com.br. No Facebook, fácil de encontrar também, Clínica Oftalmo Center. Doutor, obrigada, volte sempre. Adorei te receber aqui de novo com tanta ilustração. Quer mandar beijo? Quero sim, primeiro agradecer a oportunidade mais uma vez, é sempre muito gratificante, prazeroso estar aqui com você, tá? E queria mandar um beijo especial para os meus 2 filhos que estão em casa assistindo, João Henrique e Filipa. Daqui a pouco o papai está aí. Tchau. Obrigada, viu, doutor? Bom fim de tarde para você. Obrigada por dar essa verdadeira aula aqui para nós.